vamos começar o livro de 1 Tessalonicenses. Vamos começar e vamos terminar. Vamos falar sobre os 5 capítulos deste livro maravilhoso, essa carta de Paulo aos cristãos de Tessalônica. Você já deve ter lido, os 5 capítulos, como é orientado, seguindo essa tabela para ler a Bíblia toda em um ano, em 365 dias. Sempre lendo primeiro, meditando diante de Deus e depois vendo também os meus comentários sobre isso. E juntando as duas coisas, a gente vai caminhando juntos pela Bíblia, meditando sobre a maravilhosa palavra de Deus. Lembra que Paulo estava escrevendo essas cartas e nunca imaginava que essas cartas iam fazer parte de um livro chamado a Bíblia. Ele tinha a lei e os profetas, ele sabia que pessoas estavam escrevendo os evangelhos, mas ele não sabia que tudo ia ser juntado num livro chamado Bíblia e do Novo Testamento e que tantas cartas dele iriam estar nesse livro maravilhoso que nos abençoa. A preocupação maior de Paulo com os Tessalonicenses, que a gente pode ver aqui na carta toda, nessa primeira carta, é que tinha muita perseguição, e ele tinha medo porque eles eram cristãos novos e ele tinha ido embora e ele estava com medo que eles fossem desviar da fé, que eles fossem desanimar, que eles não fossem continuar crendo. Então você percebe que ele estava bastante preocupado sobre eles ficarem firmes, mesmo sendo perseguidos e tendo muita tribulação. E ele elogia eles e ele comenta que recebeu notícia que eles estavam firmes e que isso alegrou ele muito. E ele fala assim, em vários lugares que ele sofre essa perseguição, que Jesus foi perseguido e que os cristãos em todo lugar são perseguidos, que eles não deveriam estranhar que eles são os únicos que estão sendo perseguidos. Porque Jesus foi perseguido, Paulo está sempre sendo perseguido, os cristãos em todo lugar estão sendo perseguidos, então que a perseguição faz parte do pacote, que eles não deveriam desanimar. E quando ele recebe notícia que eles estão firmes, ele fica muito alegre e muito animado, porque eles eram cristãos novos convertidos, sozinhos, e mesmo debaixo de muita perseguição, continuavam firmes, perseverando com o Senhor. E aqui tem uma coisa muito interessante. No fim de cada capítulo, desses 5 capítulos, ele fala sobre a volta de Jesus. Isso é o único livro da Bíblia que tem esse perfil. Eu não sei se a pessoa que separou em capítulos viu isso ou eu não sei como é que foi, mas sei que cada capítulo termina e isso é muito maravilhoso. Capítulo 1, versículo 10, ele fala: E esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2, versículo 19, Porque qual é a nossa esperança, o gozo, o coroa de glória diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Porventura não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória, o nosso gozo. Capítulo 3, versículo 13, para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Capítulo 4, versículo 16, Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o capítulo 5 e o versículo 23, o próprio Deus de paz o santifique completamente, o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, o que motiva as pessoas para aguentar a perseguição? É saber que Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, e nós cremos nesse Jesus que ressuscitou, nós também cremos que nós seremos ressuscitados. E que Ele volta na glória, e que nós seremos recompensados por todo o sofrimento que passamos aqui na terra. Então, esse é por isso que Paulo está falando com a igreja perseguida, com medo que eles ficam abalados e animando eles, falando sobre a ressurreição de Jesus e a volta de Jesus e que vai aguentar esse sofrimento agora, mas vai ter muita alegria na volta do Senhor Jesus. Isso é tremendo. E aí nós vamos para a pergunta que nós fizemos no último vídeo, em que Paulo se baseava para medir o galardão que ele receberia na vida eterna? Eu estava pensando sobre isso, é muito interessante, às vezes a gente não pensa sobre isso. Mas em Coríntios ele já tinha falado, né? 1 Coríntios ele falou sobre pessoas que edificam sobre o alicerce de Jesus. Uns edificam madeira, palha e feno e outros edificam ouro, prata e pedras preciosas. E o fogo vai queimar
Se for ouro, prata, pedras preciosas, não vai queimar. E se for madeira, palha e feno, vai queimar tudo. Então, Paulo queria ganhar galardão. Ele não estava trabalhando assim desinteressado. Ele queria galardão. Jesus já nos falou para ter ambição, para querer galardão. Ele falou, junta o tesouro no céu. Negocia com coisas do céu. E o que ele usa para medir? Ele não achava que só pregar o evangelho e pessoas se converter era suficiente. Ele achava que as pessoas a quem ele pregasse continuassem. Porque se eles não continuassem, se eles desviassem da fé, o trabalho dele era em vão e o galardão dele diminuía. Você já pensou? É interessante isso. Porque ele diz aqui, por exemplo, no versículo 19 e 20 que nós lemos do capítulo 2, ele fala, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Porventura não sois vós? Ele fala assim, quando Jesus volta, ele fala assim, Jesus, olha a igreja de Tessalônica, ó. Olha a igreja lá, foi eu que preguei para eles, tá? Entendeu? Então assim, se eles desviassem da fé, ele queimou, sobrou nada, ficou cinza. Então, Paulo, ele está sempre falando, e não é só aqui em Tessalonicenses, mas aqui ele fala também. Ele sempre fala assim, para nosso trabalho não ser vão. E aqui, por exemplo, no 3, versículo 5, ele fala, por isso também não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Está vendo? Ele está preocupado. Então, Paulo escreveu todas as cartas que nos abençoam até hoje, porque ele estava querendo fortalecer as igrejas que ele já tinha começado. Ele não estava contente só em pregar o evangelho e ter uma igreja. Ele queria saber se eles estavam perseverando na fé. Porque se eles não... É a mesma coisa, por exemplo, eu aplicar o dinheiro e esquecer. Mas se o dinheiro, a bolsa cair e perder, eu perdi. Não adianta eu ter aplicado. Não adianta eu fundar a igreja e o pessoal desviar da fé. Eu preciso não só pregar para pessoas, mas eu preciso apoiar essas pessoas para que eles sejam provas da minha recompensa na volta de Jesus. Não trabalhar em vão. Ele fala, não creia em vão e eu não quero trabalhar em vão. É muito maravilhoso ver isso, como ele fala isso em todas as epístolas. E que ele ficava muito preocupado e depois ficou muito alegre quando Timóteo voltou e falou assim, ainda bem, né? Meu investimento está em pé. Aí no versículo 12 do 13, ele fala, e o Senhor vos faça crescer, abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco, para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. E aqui no fim do capítulo 4, ele fala sobre o arrebatamento da igreja, e fala sobre pessoas que estavam muito tristes quando o cristão morresse. Ele fala, não fica triste como aqueles que não têm esperança. Versículo 14 do 4. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem. Deus, mediante Jesus, tornará a trazer juntamente com ele. E aí ele diz, dizemos-os, pois, versículo 15, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Tá vendo? Não é arrebatamento escondido da igreja. O pessoal arrumou uma doutrina que a igreja vai ser arrebatada escondido. Não. O Senhor descerá do céu com um grande brado, voz de arcanjo, som de trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que formos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, não tem nada de arrebatamento secreto. É tudo bem à luz, bem às claras, na volta do Senhor, que dispara o arrebatamento, o que dispara a ressurreição, primeiro a ressurreição dos mortos, depois os vivos, junto com os mortos ressuscitados, sobem ao encontro de Jesus nos ares e ficam para sempre com o Senhor. E aí no capítulo 5 ele diz que a gente deve vigiar, porque a vinda dos dias do Senhor é como se fosse um ladrão, mas nós somos filhos da luz e nós não vamos ser surpreendidos, porque nós vamos estar vigiando, e nós não vamos estar dormindo nem embriagados, mas nós somos o dia e nós vamos estar vigiando. E aí ele dá várias exortações assim muito curtas e muito preciosas aqui, por exemplo, o 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, põe tudo à prova, retende o que é bom. Maravilhoso essas instruções práticas e que servem como trilhos para o Espírito Santo nos dirigir. Às vezes, quando é bem curto, é mais impactante, né? Orai sem cessar, regozijai-vos sempre, em tudo dai graça, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias.
mas não acredita em toda profecia, põe de tudo à prova, né? Abstende de todo tipo de mal. Glória a Deus por essa epístola maravilhosa. E a pergunta para o próximo vídeo é: como devemos nos portar na iminência da volta de Jesus?